Amplo assim, falando mais de economia, um cenário macro, depois a gente vai aprofundando um pouquinho no nosso segmento mesmo. Então, Guilherme, a GPL sempre foi uma grande parceira da Adão, e aqui falando em nome de todos vocês, esse momento aqui só é possível por essa relação tão sadia, né, que meu pai começou lá muito forte, né? Salve de palmas aqui para o Adão de novo, galera! Pai, eu lembro dos nossos almoços. Os nossos almoços contando os desafios, os lançamentos, né, como eram as férias e tudo mais, a gente falando disso. Então, hoje é muito bacana, ao longo desse tempo, poder estar aqui. O João também começou lá comigo nas fraldas, então é muito bacana. Guilherme, fala um pouquinho da sua visão desse momento econômico que a gente tem. E é você que já passou por várias jornadas, vários segmentos, já esteve à frente da ADEME. Como é que você está vendo esse momento econômico, a taxa de juros? Como é que você enxerga o nosso time da economia? Como é que você está vendo isso? Primeiramente, bom dia, Adão, e bom dia a Adão. Bom dia! Bom dia e parabéns pelo evento, parabéns pela história e pelo posicionamento. É muito orgulho da GPL estar participando com toda a humildade desse summit, na presença de pessoas que eu admiro, que são ídolos e que empresas que realmente me ensinam e me faz ser maior nesse mercado pujante, nesse mercado tão espetacular que é o nosso município. E não é à toa que nós somos reconhecidos como a capital onde o mercado imobiliário é mais pujante, mais bonito e mais competente, né? Então realmente eu estou sentado aqui ao lado de pessoas que me fazem ser melhor. Murilo, eu particularmente, como você disse, cito sempre uma das maiores e mais complexas situações que ocorreram na história recente do nosso país, que foi o que nós vivemos em 2016, 17, 18, com uma política tão desconectada e tão esdrúxula que foi feita pela presidente Dilma naquela época. E o mercado foi resiliente, o mercado foi de uma competência maravilhosa e espetacular que conseguiu sair. E veio o Michel Temer e fez um ano de 2019, 20, que eu acho que tirou muita gente de uma situação complexa e difícil, simplesmente por organizar uma lei de distrato, uma lei mais justa. Então, eu vejo que o Brasil é maior, o Brasil é grande, não é um país que possa ser comparado com qualquer outro da América do Sul. Nós somos líder disparado dessa região. Acredito muito onde nós estamos. Eu não conheço o pacote de maldade que pode vir aí pela frente, né? Vamos ver aí nessa questão do fiscal. Estamos vendo uma briga pelo Banco Central que é perigoso, talvez o nosso último arcabouço de seriedade, né? Isso vai ser muito importante ver como isso vai ocorrer. A questão do fiscal é preocupante, mas tudo que está acontecendo já difere um pouco do que era feito em setembro, outubro, novembro, daquele astral. Nós tínhamos uma perspectiva de dólar aí para 6, chegou abaixo de 5. Nós tínhamos uma expectativa de desconfiança internacional, nós estamos vendo um volume de dólar entrando no país absurdo. Então a gente começa a ver que a tendência ao equilíbrio, a tendência às coisas chegarem a bom termo, começa a acontecer e o cliente começa a perder o medo. O cliente começa a olhar o mercado imobiliário como um reduto de aporte, de apoio e até de proteção contra a inflação, contra as loucuras que possam vir aí. Então eu vejo com otimismo
esse ano de 2023? Acho que a gente já tem mais horizonte de visão do que há 3, 4 meses atrás. Sim. E, gente, quem quiser complementar, puxar a palavra, é a hora, viu? Vocês fiquem à vontade, você tem que amarrar um nó aí, vocês amarram, a gente não perdeu o fio da meada. Então, assim, parece, né, que o cenário já foi visto, não é uma coisa nova, e que a gente se superou e que a gente foi em frente, né, em diferentes circunstâncias. Independente do... Eu penso que a gente está no começo do novo tempo que a gente não esperava que fosse assim. Realmente a visão de curto, médio e longo prazo estava muito difícil de ser vista, mas já está clareando, né? Como se você estivesse num voo de instrumento, mas eu acredito que as coisas já estão mostrando que o Brasil é maior. A gente ouviu aqui nesses dias alguns resultados, Guilherme, de incorporadores, parceiros, melhor janeiro da história. Não foi um, nem dois, nem três, foram alguns, mesmo sem lançar. Então acho que assina embaixo que você está colocando. Pegando um painel assim de fora, a gente tem a IBM, uma empresa aí com 4 décadas, né? Muitos de nós aqui tem uma história com a IBM, né? Cada um tem uma história aqui peculiar com a IBM. Eu também tenho a minha desde cedo, desde quando eu passava lá na Rua 9, eu ia na reunião com o senhor, né, pai? Com o Elber, para ver como é que estavam as metas. Ocean Drive. Depois o Dene estava na frente, depois o João estagiou lá. Mas, Marcos, vocês continuam, sempre foi um orgulho, né, para Goiânia, sempre uma empresa que puxou o mercado para fora, uma goiana atuando fora, uma goiana fazendo parcerias com grandes empresas como Elber, Cirela e assim por diante. Como é que você traça um comparativo assim, dos mercados que vocês têm atuado? Acho que é bom você explicar onde vocês atuam fora. A gente aqui no Summit trouxe muita coisa para o pessoal olhar com outro olhar, olhar com outra perspectiva, ampliar horizontes, saber de Goiânia, mas saber de fora também. Então, se pudesse falar um pouquinho quais praças estão atuando, e se você traça algum paralelo sobre velocidade de vendas, sobre valor de venda, enfim, equipes de venda, de outros segmentos que vocês atuam, outras praças que vocês atuam. Por favor, seja bem-vindo. Bom dia, Murilo. Bom dia, Adão. Parabenizar também pelo evento, isso é muito bacana. E falando com o EBM, hoje, já respondendo parte da pergunta, a gente atua em 4 praças. Então, hoje a EBM, para quem não sabe, ela atua em Goiânia, na nossa regional Goiânia, que pega Goiânia, Aparecida de Goiânia. Estamos atuando também no mercado do DF, então DF como todo e Anápolis, a gente atua. Interior de São Paulo, então a gente tem a nossa regional Campinas, temos sede hoje também em Campinas, e estamos em Araraquara, São Carlos, Rio Claro, Piracicaba, Jundiaí e Campinas, e também lançando agora na capital. Então, e parabenizando pelo evento, porque isso aqui que está sendo propiciado, em nenhum outro local, outra praça que a gente atua, a gente tem eventos como esse e essa sinergia no mercado. Então, parabéns pelo evento. E falando um pouco a respeito das praças, Goiânia sempre teve o estereótipo de ser o menor metro quadrado entre capitais e não tem essa valorização. Então, assim, até 2019 realmente tinha uma discrepância muito grande entre valor de Goiânia para essas outras praças que a EBM atua. Então, para ter uma referência numérica mesmo, chegava a ter uma diferença de 35%, 40% para preço quando a gente comparava Brasília, 20% no interior de São Paulo, e São Paulo capital nem se fala, 60%. A gente tem até um indicador hoje dentro da empresa que a gente, pela linha Wish, a gente fala é o indicador Wish, igual tem o Big Mac. Sim. A gente falou, não, vamos, é o indicador Wish, porque hoje a gente está indo para o 15º lançamento e a gente já lançou em todas as praças. Então, quando eu comparo o Wish em todas essas praças, hoje Goiânia, ela com a valorização
do metro quadrado, que teve aí acumulando quase 35% em 2 anos, ela tirou grande parte dessa discrepância. Ela ainda é a cidade com o menor metro quadrado que a gente atua, mas em relação ao interior de São Paulo, saiu de 20% e foi para 10%. Em relação a Brasília, se manteve. Brasília também é uma praça bastante pujante, acompanhou esse crescimento. Em relação à capital, São Paulo capital, diminuiu para 50%. Então, assim, o porquê disso, né? Então, a gente entende que Goiânia estava estagnado, primeiro, no valor de metro quadrado. Os produtos que não só a EBM, como todos os colegas aqui produzem, não poderiam estar sendo vendidos pelos preços que eram vendidos. E a economia goiana, ela sofreu menos do que em outras praças. A gente sentiu que o interior de São Paulo, às vezes mais fabril, ele sentiu mais do que o agro. Então, propiciou esse aumento de preço, e que a gente entende que vai continuar. Então, assim, chegou no teto, essa diferença é isso mesmo? Não. Eu acho que faz um link com a VSO. Eu falar, Goiânia ainda... VSO? A velocidade de venda, né, dos produtos. Então, assim, a venda sobre a oferta. Então, quando a gente fala em VSO, falar Goiânia tem o menor preço, então por isso ela tem a VSO, a melhor VSO. Não, eu entendo que é o contrário. Locais onde tem boas VSOs tem espaço para preço. Então, assim, das praças que atuamos hoje, Goiânia é a que tem a maior VSO. Então, eu entendo, tem perspectiva de aumento de preço. Então, essa conversa de invista agora que vai subir ainda preço, vai subir. Entendo que ainda tem espaço. Hoje a VSO de Goiânia é cerca de 50%, ou seja, só tem 2 anos de estoque se não lançasse mais nada. Seguido por Brasília, São Paulo capital e interior de São Paulo. Então, realmente, isso tudo fazendo um link também com vendas, né? Assim, depende de produto, força de venda e cliente. Então, assim, produtos bons, cliente, como falei, em Goiânia, Brasília, renda mantida, então a gente está no mercado mantido, e força de venda, então, igual eu coloquei, não tem nenhum outro local força de venda igual a gente tem em Goiânia, então aproveitar disso mesmo, né? Muito bom, Marcos. Bruno, bom dia aí, bem-vindo. Bom dia aqui, né? Quando o Murilo passou para minha lista dos convidados, eu falei, não vou não, né? Lembro de uma vez que eu fiquei nervoso assim, porque tinha cabelo em casamento. Mas complementando um pouco, ele falou, né? A FGR, nós atuamos já em outras praças, depois nós tínhamos parado. E nós começamos a atuar em Brasília muito forte, né? A partir do ano passado, depois do lançamento do Turim. E juntando um pouco o que o Guilherme falou, no primeiro momento a gente tinha muito medo, né? Porque Brasília está no olho do furacão. Cara, aqui ninguém vai, né? Agora todo mundo vai parar. E realmente começou um pouco tímido, mas até conversando com o pessoal de Brasília, os caras falaram, pode chover, pode fazer sol, o Brasil não vai parar. E, por exemplo, na semana passada nós tivemos mais ou menos 35 vendas de Genebra, que é um lote na casa de 600, 700 mil. O pessoal ainda brincou, cara, você fez uma oração diferente em Jerusalém, né? Não é possível, né? Que volta para lá, né? Porque só volta para Israel. Volta para Israel e fica por lá, né? Para a gente terminar de vender. Mas a gente percebe que muito do que se cria desse cenário de medo e caos é na cabeça, talvez, da mídia, sabe? Porque quando a gente vem para... E aí eu comparo Goiânia, que a gente continua vendendo, e a gente vai para Brasília, que está o olho do furacão, e continua vendendo. As pessoas continuam procurando imóvel, elas continuam acreditando no imóvel. Então, o imóvel é sim um lugar seguro, né? E mesmo em outras praças, a gente percebe que isso continua sendo um lugar seguro. Algumas com velocidade maior, outras com velocidade menor, algumas com produtos melhores, outras com produtos piores, mas continua sendo sempre um lugar seguro para o cliente. Na hora que ele vai, está vendo esse monte de notícia ruim e fala, mas eu vou ligar para o meu corretor e é lá que eu vou confiar. Então, me bateu uma pergunta aqui na cabeça dele. Você já atuou em diferentes praças também, né, há muitos anos, e com a Opus, você teve ali em Palmas, Brasília, Acanápolis, você fez um movimento um pouco de focar mais em Goiânia. O que tem aqui na capital que trouxe esse foco? Assim? Bom dia, obrigado por aceitar o convite também. Bom dia, Murilo, obrigado pelo convite, bom dia a todos. Parabéns pelo evento, pela nova marca, que estou conhecendo agora aqui.
A gente, numa estratégia de crescimento, a gente foi para outros mercados, mas a gente viu que tinha muitas oportunidades no mercado aqui. Outros mercados, como o Greg falou aqui, acho que Goiânia hoje é um dos mercados imobiliários mais organizados do Brasil. Ontem eu almocei com alguns diretores do Banco Itaú e a gente estava discutindo sobre vários outros mercados, capitais do Nordeste, Belo Horizonte, Curitiba. Então aqui a gente tem um mercado de empresas bem estruturadas, bem organizadas, uma gestão competente, muitas familiares, mas uma gestão competente. Então, a gente viu que outros mercados a gente vai como Palmas, não tem imobiliária para nos atender, o cliente não é um cliente que está habituado ao mercado imobiliário, então a gente fez o movimento de voltar para cá e ampliar o portfólio de produtos da empresa para atuar em mais segmentos. A gente já estava muito com nicho muito de apartamentos grandes, em poucos locais, ampliamos tanto os bairros como os tamanhos de produto para tentar crescer aqui. E essa estratégia hoje mostrou que deu um bom resultado. A gente conseguiu crescer bastante aqui de 5 anos para cá nessa diversificação, como as linhas de giro, os empreendimentos comerciais que nós voltamos a lançar. Então isso contribuiu bastante com o nosso crescimento. Tem uma sinergia com a Adão também dele. A gente sempre foi muito, por onde eu ando, o comprador fala, não tem imobiliária, essa fala é recorrente. Vem para cá, vamos para cá. E a gente falou, não, tem muito espaço aqui. Então foi que a gente foi criando as novas, né? Fazendo uma ponte aqui. E só complementando, assim, eu cheguei um pouco antes, vendo a apresentação aqui, de tantas ferramentas que vocês têm, né? A gente tem mercados, por exemplo, mercados profissionais, como o mercado de São Paulo, que não tem imobiliária lá, como tem aqui a Adão, que tem essa estrutura, esse investimento no corretor, essa parceria com os incorporadores, né? Ela é que cada um por si. E isso acaba criando outros mercados, assim, essa desorganização do mercado acaba forçando o incorporador para ir para soluções que não são as ideais para ele. Por exemplo, a gente aqui, os incorporadores acabam tendo, muitas delas sendo housing, mas não é a solução ideal, né? A solução ideal, eu lembro disso quando eu tratava com o Adão, trabalhava de EBM, o Adão era imobiliário, que vendia tudo, eu entregava, Adão, toma empreendimento, vende e me entrega os contratos. E não tinha que preocupar em vender com A, B, C e toda uma complexidade de mercado. O mercado cresceu bastante, eu acho que cresceu mais do que as incorporadoras e as imobiliárias davam conta de absorver, que acabou sendo criado algumas soluções assim, para atender produtos de menor liquidez, né? Mas o ideal para a gente é atuar em mercados que tenham imobiliárias fortes, organizadas e preparadas, como a gente vê aqui na estrutura de vocês. Show de bola. Trazer o foco agora para Goiânia, olhar um pouquinho para trás e para 22. Marcelo, obrigado aí pela presença, né? Mais uma vez aí a Terral, super parceira. Você está lá à frente da ADEME, a gente tem pouco contato com os dados da ADEME. Sempre quando a gente traz para a equipe os dados da ADEME é algo que parece que veio de Nasdaq, apesar de ser na Rua 15, na esquina. Então, tá, e a ADEME também se movimentou muito para democratizar. A ADEME criou lá o seu BI, né, para ter dado no mercado. Então, fala um pouquinho assim desse movimento, não só da ADEME, mas do mercado goiano em 2022 para a gente, por favor. Bom dia, né? Bom dia, Adão. Bom dia todas as Adão, que agora é uma só, né, Murilo? Isso, mas vamos continuar competindo entre si. Exatamente. O movimento foi espetacular, que eu acho que facilita um pouco na cabeça do cliente enxergar uma coisa só, e acho que todo mundo só ganha com isso porque fica maior ainda, né? Então, parabéns pelo movimento, como estratégia genial, evento, né, super bacana. O que a gente montou assim lá na ADEME, o BI, eu acho que no fundo cada um analisa o dado do seu jeito, porque eu falo que o melhor de um BI é você conseguir olhar do seu jeito, né? Eu recentemente, montando o nosso BI, eu fiz uma reflexão e não olhei só para o ano passado. Se você pegar os dados de Goiânia, dos últimos 10 anos, Goiânia é uma cidade de 10 mil unidades de estoque. Era há 10 anos atrás, se você pegar todo ano, o estoque da capital é de 10 mil unidades. E aí, fechou o ano agora passado, próximo disso. Quando você tira dos 10 mil, o Minha Casa Minha Vida, o loteamento, vou pegar aqui o Jardins, que agora vem com casa, mas antigamente era só lote.
aí você fica com 5 mil. Então Goiânia é um mercado de 10 mil, onde 5 mil é lote, Minha Casa Minha Vida e um pouco do comercial que tinha, e os outros 5 mil é esse mercado que, vamos falar assim, nasceu da Encol, né? A grande maioria dos empresários daqui, por algum momento, vivenciaram muito a Encol, e eu acho que isso é o que fez o mercado ser tão competitivo. A gente também está atuando em Brasília, e Brasília reconhece que Goiânia é um mercado muito mais maduro do que o deles lá, seja na exigência que a gente tem pelo decorado, seja pela perfeição que a gente quer que a planta seja para o cliente, detalhe de fachada, enfim. Mas é um mercado de 10 mil unidades, e se você for olhar, eu lembro que teve uma época que eu fiz uma conta, na média, cada incorporador, a ADM tem hoje 30 e poucos associados, né? 32 associados, dos 32 tem uns 8 ou 10 que representam 80% do volume, né? E se você for olhar, a maioria desses 8 ou 10 sempre lançaram 2 por ano, um no primeiro semestre, um no segundo, e o ano passado a grande maioria lançou 4, 5, e a gente continuou com 10 mil unidades de estoque. Então, no mercado que a gente atua mais, que acho que a grande maioria de quem está sentado aqui, tirando o Bruno, se a gente olhar para os 5 mil unidades, também é um mercado que vende 600, 700 unidades média mês. Então é um mercado que, se todo mundo parasse de lançar, com 10 meses, 11 meses estaria zerado. Óbvio que surgem os movimentos de lançar mais um produto do que outro, né? E eu acho que nessa hora, né, Goiânia também evoluiu demais, em números de hoje. Os VGVs eram VGVs de 100 milhões, 100 e poucos milhões. Aí hoje você vê VGV de 400, 500, 300. Você vê a prédio de apartamento com 300 unidades. Ninguém fazia mais do que uns 6 por andar de 20 e pouco. Então você vê, o mercado goiano foi capaz de absorver todo esse crescimento, e se a gente olhar para o número só, a gente fala, não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Continua um mercado de 10 mil unidades de estoque, mas um mercado que vende muito mais do que o que vendia, né? Óbvio que acho que a pandemia nos ajudou a zerar um pouco do estoque remanescente. Acho que, eu estava com o Delta aqui ontem na porta ali. Todo ano é um ano desafiador. Acho que o único ano não desafiador, né, foi o ano que a gente lançava na quarta, porque sábado ninguém já queria ir mais, né? Não teve essa, né, Delta? Nós estávamos falando, há 2 anos atrás foi light, porque não vão lançar na quarta, mas o cliente vai na quarta, vamos vender na quarta, porque sábado nós não queremos mais fazer meeting, né? Não queremos mais vender. Então, todos os anos acho que foram desafiadores, né? Uns mais enviesados para um segmento, para o outro. A gente não dava conta de vender um quê. Eu lembro que acho que o último um quê que eu tinha lembrança aqui era o Point, e antes dele aquele da Souza Andrade lá no Bela Vista. E aí vem uma que eu fui garoto propaganda, tá? Exatamente. Tava na capa do folder só para registrar. Então você vê, a gente esse foi sucesso, mas o cachê não chegou não, Bruno, ainda não. Ele é Fernandinho. A gente ficou muito tempo sem conseguir lançar um quê, porque a conta não fechava, porque o preço não subia, né? E acho que só refazendo um pouco a fala do Manuel, a gente não pode esquecer que dentro da composição do preço tem o potencial aqui que sempre foi de 10 vezes, né? E acho que, pegando Camboriú e Fortaleza, acho que é uma das únicas cidades do país em que se tira tanto do terreno. E acho que isso ajuda a mascarar um pouco e cria, né, a síndrome daquele cara aqui, acho que tá pequenininho, né? E aí parece que o mercado é pior porque o preço é menor, mas o terreno aqui custa em torno de 10, 12, 15% do valor do imóvel. Você vai para Brasília é 45%, você vai para São Paulo é 50%. Então o corretor não pode esquecer, na hora de fazer a defesa do preço, que esse é um ponto e que agora ele mudou, né? Agora o plano do diretor mudou e nós vamos enfrentar mais uma alta de preço fruto disso. Sim, eu quero detalhar um pouquinho o plano diretor, Marcelo, até porque são informações tanto quanto técnicas, mas dá para a gente usar a nosso favor, como você colocou. Mas, pegando a sua fala, os números, 5 mil unidades em estoque, o segmento ali do médio alto, 600 vendas por mês, vender em 10 meses, é uma fala muito, se todo mundo puder gravar esse número, é muito potente, porque quebra um argumento, nossa, mas tem muito lançamento na cidade, que o cliente vê isso, né? Ele vê os terrenos sendo abertos, tapumar, construir stand, limpar, fazer a fundação. Isso é um argumento muito sólido para o corretor
cruzar, pegando os dados aí de mercado mesmo, né? Que o cliente se sente seguro, olha, o mercado não sobe muito mais e continua com o mesmo mercado nos últimos 10 anos. Eu trouxe um ponto muito importante. Vamos agora explorar talvez quero saber se é ou se não é o maior desafio do mercado no momento. João Gabriel, bem-vindo aí, né? Você que é engenheiro, atuou fora também, então, de Goiânia, está à frente de várias obras, né? Canteiros de obra. Esse é realmente o grande temor do segmento, esse é o grande desafio, não é? E que você possa explorar um pouquinho isso aí sobre o famoso custo de construção. Bom dia, pessoal. Grande prazer de estar aqui com vocês, né? Então, parabenizar Murilo, Adão, toda a equipe, né? Muito orgulho de estar aqui junto com essa turma aqui, que realmente faz com que o mercado goiano seja muito profissional e muito competitivo. Sobre o custo de construção, realmente a CIT foi criada em 2012, então meus primeiros lançamentos a gente não tinha a dimensão do que era uma falta de mão de obra, os desafios de construção no momento de maior demanda, né, do setor, né? Realmente a gente vê obras espalhadas na cidade inteira e nós também temos que lembrar que temos os condomínios, né? Temos as casas da FGR também, que antigamente eram feitas de forma não profissional na mão de terceiros, agora a FGR tem o desafio também de construir as casas, né? São muitas. Então, quando a gente soma todos esses canteiros e todas essas unidades sendo construídas, nós temos hoje um grande desafio, que na minha visão é o grande desafio do setor. Nós estamos com um descolamento de preço de construção muito fora da realidade, né? Então, assim, olha que eu sou otimista, eu vejo detalhe todos os meus orçamentos, debatemos, visito obra, tenho condição de discutir custo com os engenheiros pela minha formação, mas eu assustei realmente com os números que estavam sendo apresentados pelas construtoras justamente por conta desse momento difícil. E é uma coisa que não acaba. Então a gente fala, daqui um mês acaba, daqui 2 meses vai acabar, a gente não está vendo muita perspectiva ainda, porque não tem mão de obra. É uma coisa impressionante. A gente vê equipes inteiras de obras descendo a obra e indo embora, porque teve propostas em outras construtoras ou outras obras que estão pagando muito mais, e a gente está vendo, por exemplo, coisas assim como mestre de obra ganhando R$15 mil, R$18 mil, entendeu? Engenheiros de obra, pedreiros, R$8, R$7 mil, carpinteiros, armadores. Então uma situação muito atípica, né? As empresas mais antigas que passaram por isso, né, no último grande boom da construção, já viveram isso na pele. O que a gente está fazendo, que eu acho que todo mundo está fazendo, é capacitar as equipes, fazer uma universidade corporativa interna, pegar o servente e transformar ele em pedreiro, em carpinteiro, em armador, a gente formar essas equipes, né, para poder diminuir esse nosso prejuízo. E uma coisa também é tecnologia. A gente acaba tendo que colocar mais grua, mais cremalheira em todas as obras, para diminuir a mão de obra no canteiro, mais tecnologia de diminuir itens a serem feitos dentro do próprio canteiro, a gente ter coisas que são inviáveis em momentos normais, agora passa a ser viável, uma argamassa pronta, algumas coisas especificamente de obra que a gente acaba usando para poder reduzir mão de obra, que hoje é nosso grande gargalo na construção. E uma coisa importante é que a gente acha que esse desafio não vai acabar, porque muitas pessoas não querem trabalhar na construção civil, nos serviços mais difíceis, mais braçais e mais duros. Então a gente acredita que é um problema que a gente vai conviver daqui para frente, e nós temos que se profissionalizar mesmo para poder vencer. O que é um gancho para vocês em relação a essa informação? É que o preço não vai cair. É impossível cair o preço, sendo que a mão de obra só está aumentando. Material até que está um pouco mais conservador, mas a mão de obra continua aumentando bastante, e a gente começa um prédio, a gente não tem como não terminá-los. Então, todo mundo tem esse desafio aqui dentro de casa. Então, a gente fala do custo de construção para falar, gente, o preço não tem como cair se você continuar tendo que repassar esses custos para o apartamento, para a unidade pronta que o cliente vai comprar. Show de bola, João. E também, acho que o Marcelo começou a falar, então, Marcelo, você pode tentar explorar um pouco essa questão do novo plano diretor. O que na vida do corretor aqui e do cliente final que esse plano vai impactar?
você falou um pouco aí de percentual do terreno, em cima da incorporação. Isso não é tão fácil de explicar para o cliente final. Então, o que o plano vai impactar nesse negócio e talvez vai impactar em custo, ou preço, ou demanda? Vamos lá, né? O plano, nós tem um plano vigente, carecendo ainda de algumas leis serem aprovadas. Tem um plano que acabou de vencer agora, em setembro, outubro do ano passado, e tem um plano anterior a esse, que eu não vivi. Mas o Denner viveu aqui, o Guilhermão, acho que o resto da turma também não. Mas lá atrás, o Denner me corrige aqui, se tirava de um terreno 4 vezes a área do lote, 4 ponto alguma coisa, que é o que o país tem como número. Então, se você tivesse 3, para a conta só ficar fácil, para usar 1.000 metros quadrados, são 2 lotes no Marista. Então, antigamente, se você tivesse 2 lotes de 500, dava 1.000, você multiplicava por 4, você fazia 4.000 de privativo. Dividia pelo tamanho do apartamento, tinha X unidades. Quando o plano virou, esse número sumiu, não tinha mais essa restrição desse multiplicador. O plano que acabou de vencer. Tinha lá um conjunto de regras, afastamento, altura e etc., que no final a conta era o seguinte: quantas vagas eu consigo pôr dentro desse terreno? E aí a conta era de trás para frente. O tanto de vaga eu punha e me dava quantos apartamentos eu tinha condição de ter ali. Mas quando você fazia a conta ao contrário, a gente tirava 10 vezes, 9 vezes, Então, se eu pegar um exemplo concreto aqui do MIO, a maioria da turma que conhece, o MIO é um negócio em 3 lotes de 500, que dá 1.500, que nós fomos lá e tiramos 15.000 de privativo. Então, tem 10 vezes a área do terreno em área privativa. E que, por minha sorte aqui, para ajudar na conta, tem 100 unidades, 4 por andar, 25 para venda. A regra mudou, A regra mudou agora e eu não consigo mais tirar 10 vezes. O máximo que a gente vai conseguir tirar é 7 vezes e meia, o máximo. Então, na prática, se eu fosse fazer de novo um MIO hoje, ele só teria 75 apartamentos, mas continuaria tendo que ter a piscina, a academia, o elevador, a caixa d'água, o subsolo, o térreo, o porteiro, o cara da limpeza. Então, o que eu tenho dito é o seguinte: o que mudou? Mudou que não se tira mais o que se tirava do terreno, E agora, para conta simples, é o seguinte: um condomínio lá que divide por 100, se eu fizesse o prédio do lado, nos mesmos 3 lotes, vai dividir por 75 moradores. Então, o condomínio já começa ficando mais caro. O terreno não mudou de preço. Quando eu divido por 75 por 100, quando eu somar o terreno na composição do custo, já vai custar mais. Então, assim, e o custo, e o povo fazendo greve, carpinteiro descendo de obra, Então, tem um facilitador aí da vaga, que eu acho que é um outro grande ponto do plano diretor que muda, que é a não exigência de vaga, que eu acho que melhora, mas é um risco que nós aqui vamos ter que resolver se a gente vai querer tomar, porque quem me garante que o cara quer comprar sem vaga? É lindo, todo mundo fala que está de Uber, mas no final todo mundo quer um carrinho para viajar no sábado ou domingo, Então, essa acomodação... Cadê o metrô, Cadê o metrô que São Paulo tem? Então, o plano, ele é um plano ousado, ele é um plano moderno, ele é um plano que traz um monte de avanços, mas o futuro precisa chegar também, O poder público precisa resolver algumas pendências que ele tem. Então, na prática, acho que 2 pontos fundamentais do plano beleza, a gente não está mais obrigado a fazer uma vaga por apartamento, tem algumas questões lá no plano, a gente precisa fazer muito menos vaga agora, mas a gente não sabe o quanto o cliente topa essa conta, Agora, que a história do 10 virou 7,5, é simples, é 25% a menos da nossa capacidade de diluir o custo. Ou seja, mais um argumento que esse preço vai continuar subindo, como o Marcos começou falando aqui. Pessoal, vocês estão vendo aqui, é o que tem de mais high-tech em argumento para cliente e investidor. Se você quer virar um corretor topzera mesmo, vender para bilhão, esse argumento é o que o cara mais top vai exigir de você, tá certo? Então, tem um cliente que exige menos, tem um cliente que exige mais, e esse que exige mais, essa conversa aqui. Brunão, vamos falar um pouquinho de expansão urbana, vamos falar um pouco do crescimento das cidades.
que a FGR é sem dúvida, assim como o IBM é no vertical, essa grande referência, aquela que puxou a cidade, que tem mais volume, mais agilidade, posicionamento, enfim. E isso nos últimos anos também, a própria FGR, para a própria FGR, houve uma aceleração muito forte dentro da sua própria história, com casas, quantidade de lançamentos e um volume de VGV. Também um movimento semelhante à Ops que a gente comentou, de ir para fora e concentrar aqui um pouco mais. Então, fala um pouquinho como é que vocês estão vendo lá dentro essa expansão urbana, essa região metropolitana. Nós vamos poder falar que Goiânia é metrópole, sim ou não? Então, fala um pouquinho dessa visão lá de vocês, dessa expansão urbana, por favor. Quando a gente percebe, né? Por que não tinha... Vamos olhar aqui para trás, né? A gente está aqui do lado do Paris do Atenas. Foram lançados em 2002, entregues em 2004. Tem 18 anos que os condomínios estão entregues. Quando a gente olha um pouco para o passado, e a pessoa sair de um bairro do Marista, do Bueno, para se mudar para um condomínio, era um grande desafio, né? E quando você faz uma pesquisa de mercado, até hoje você tem pessoas que querem apartamento e pessoas que querem casa, né? Todas as pesquisas têm isso. Então, a pessoa que queria morar em casa, ela tinha a possibilidade de morar ainda lá no Jaó, no Marista, qualquer um desses bairros, porque ele ainda estava no bairro que ele queria e podia continuar morando em casa. Eu acho que primeiro, assim, um dos grandes fatores que fez isso mudar, a segurança. A pessoa morar em casa de rua fez com que ela já não se sentisse mais segura em chegar em casa à noite. Então, esse já foi o primeiro desafio para ela começar a procurar um condomínio, já que ela gostava de morar numa casa. E ela se deparava com infraestrutura, né? Você conversa com os moradores, por exemplo, do Paris, que chegaram aqui há 18 anos atrás, né? O Guilhermão foi um dos primeiros nossos lá no Viena. O cara queria comprar um pão do morador do Jardins, né? Ele até brinca, né? Que quando eles mandavam fralda para casa do Guilherme, chegava o Guilherme da FGR, mas era para casa dele. Você não tinha essa prestação de serviço, né? Hoje não, hoje um cliente que se mudar aqui para um país, ele tem toda uma infraestrutura. Então, isso também começou a facilitar muito esse movimento do cliente, de desejar. Ele sabe que ele pode ir para um condomínio fechado, que ele continua sendo muito bem atendido. E eu acho que o outro grande paradigma que se quebrou, Murilo, foi a capacidade das incorporadoras de financiar o cliente. Porque quando você pegava antigamente os planos, eles eram muito curtos de financiamento próprio, porque não existia financiamento bancário. E se esse cliente quisesse construir a própria casa, ele também dependia de recursos próprios. Então acabou se tornando coisas isso aqui é coisa de rico, né? Ele precisava comprar um lote com dinheiro próprio, precisava construir. E hoje, por exemplo, vamos pegar a FGR, a gente está financiando o cliente em 30 anos. Né? Ele chega, compra o lote com a gente, um pouco depois da entrega, ele pode procurar um banco e o banco financia a obra dele em mais 30, 35 anos. Então, essa expansão do crédito também fez com que aquele morador que não tinha capacidade de morar no condomínio fechado começou a ter. Então, com esse aumento da demanda, fez com que a gente começasse a expandir mais áreas, porque, né, assim como o vertical sofre, o horizontal também sofre. As nossas áreas são limitadas. Então você começa indo para outros bairros, só que com isso chega também a infraestrutura, né? Vamos pegar aí uma Avenida Progresso, né? Que o Adão está junto e a IBM está junto ali. Uma Avenida Progresso hoje, quando ela ficar pronta, 40% do fluxo de Senador Canedo vai passar por ela. Então a gente vai tirar da GO 403, mais ou menos o estudo que se tem de transporte é de 40%. Então, quem está proporcionando isso? Os incorporadores, né? Veio a FGR, começou a Progresso, a Souza Andrade terminou, veio agora a 3 lá com a IBM, né? Fizeram a ponte, estão terminando de fazer a ponte, que vai facilitar para o cliente. Então, aquilo que era um desafio de locomoção, de transporte, deixou de existir. Então, tudo isso fez com que a cidade começasse a expandir. Então, aquele cliente que deseja morar em casa, ele começou a ter opções, tanto financeiras como de acesso e serviço, e o que quer morar em apartamento continua tendo. Então, isso também faz com que novas regiões sejam desenvolvidas e amanhã lugares que hoje estão verticais, amanhã são horizontais, amanhã pode ter verticais perto, pode ter, sabe, como é, por exemplo, acontece, né, em São Paulo, em Barueri. Começou a Alphaville, mas hoje você tem lá comerciais, tem residenciais, que começam a desenvolver outras micro-regiões da cidade. Sai dessa centralidade toda, entendeu? Então, acho que esse é o grande movimento que a gente viu aí nos últimos 20 anos. Entendo. E esse sair da centralidade é um movimento que, como você falou, em 2 décadas rapidinho aqui, né? Assim, 18 anos parece rápido. Pensa em 2016, quando a gente lançou o Nápoles. Você pegava ali no eu vi. Hoje, eu vi. Hoje é do lado. Eu vi. Eu tava lá, eu tava lá. Eu não tava lá no Viena, né, Guilherme? Mas o Viena tava lá e tava como é hoje. Agora, Bruno, assim, quem quiser também comentar, expandindo um pouco, nesse movimento de expansão,
ainda é alguma coisa que ainda vai vir mais forte nos próximos anos, mas já que a gente fala um pouco de tendência aqui, a gente vê os incorporadores que eram somente concentrais e verticais se movimentando também para construir loteamento, casa e tudo mais. Como é que vocês enxergam, como é que isso vai impactar o mercado? Eu acho que não devia entrar, não. Eu acho. Você acha que tem que repensar? Repensar. Melhor, ainda não, tá mais baixo. Vai fazer prédio também. Tava assim, vamos ficar assim. Mas isso é uma coisa interessante de pensar, assim. Você falou em nova centralidade, né? É difícil pensar isso, mas sempre aconteceu. Mas assim, Murilo, pensando nisso, né? A gente tem a IBM que entrou, né? A gente tem a CIT, a Ops, que a gente sabe, né? O Guilhermão e o Marcelo ainda não sei, né? Mas pode ser amanhã. Eu acho que primeiro, isso traz... O Guilhermão tá lá, senador Cameiro, tá de maneira, né? Tá dando um tiro ali e tal. As suas Andrade também, quer dizer, é um movimento. É um movimento. Nós temos um master plan interessante, falando da região, que é um mix de condomínio fechado, aberto, verticalização, são 1 milhão de metros quadrados, bem bacana, falando de regionalidade, né? Então Goiânia tem essa tendência, de Goiás, né? Goiás tem hoje o município número 1 do agro, que é Rio Verde, impressionantemente, né? Eleito como o município número 1, tem uma capital da mineração, que é Catalão. Então, quer dizer, o Estado vem desempenhando um movimento muito interessante nesse aspecto. E eu queria ressalvar, em termos de qualidade de vida, que é o que todos nós aqui defendemos, a cidade, a Goiânia que queremos, que é a bandeira, né, lá do CODESE e do Plano Diretor de 2007, que foi internalizar na Prefeitura que, para os incorporadores, o mais importante é uma cidade bacana, é uma cidade, né, de qualidade. E hoje a gente não vê mais Goiânia como o desafio, a gente vê a região metropolitana, né? A gente vê a grande Goiânia. Quem vai ser o prefeito da região metropolitana? Quem vai fazer o plano diretor da região metropolitana? Que é o que vai trazer qualidade? Quem vai ser essa pessoa que vai dar conta? Porque enquanto isso, os empreendedores estão fazendo. O Bruno está falando aí, ó. Quem está fazendo as avenidas, os eixos, as creches e tudo mais. Então, nós temos esse desafio de pensar o futuro enquanto metropolitano, né? Só complementando, vai lá. Eu acho que assim, primeiro, toda a concorrência é muito saudável, ainda mais quando a gente tem aqui uma cidade como Goiânia. Primeiro, quase todo mundo se conhece, tem uma relação de respeito e muito boa, né? Pessoal, interpessoal, assim, construída há muito tempo. Isso para o cliente é muito bom, porque o cliente passa a ter mais opções. Isso para nós também tira a gente de uma zona de conforto, né? Eu imagino para você também, quando você olha algumas imobiliárias que cresceram, você olha e fala, opa, isso aqui é uma boa ideia, né? Como a palestrante falou, o Spotify não precisou esperar criar a ideia, ele viu que a Apple estava fazendo e falou, eu vou fazer isso aqui igual. Então eu acho que primeiro, para o cliente é muito bom, para os corretores também é muito bom, porque eles passam a ter uma variedade a mais de serviço, né? De produtos que eles poderem oferecer. E esses incorporadores também trazem inovações e melhorias, né? Vou dar um exemplo aqui, vou pegar a IBM. A ponte que eles estão fazendo para o Vinhas é muito bom para o cliente do Vinhas, mas é bom para todos os nossos clientes que estão ali. Vai ser bom para todo mundo que está envolvido no processo. Então, tudo isso acaba somando demais e valoriza todas as áreas, né? Então, eu acho que isso é fantástico. Espero que eles demorem bastante para lançar, mas... Só boas notícias, né? Só boas notícias. Ô Rara, como é que tá o nosso time aí, Rara? Isso, Rara, você é japonês. Quando você levanta o braço e faz assim, eu acho que é um golpe de karatê que você vai dar, Rara. Tá. Porque nossa, nós temos um assunto aqui para fazer mais uns 3 dessa aqui. Mais uns 3 dessa aqui. Oi? Mete ficha? Ô Rara, ó. Eu sei quando... Brincadeira, Rara. Eu sei quando o pessoal quer ir embora, quando começa a ir embora, ninguém fica. Mas deixa eu explorar um pouquinho mais aqui a nossa conversa. Acho que o Guilherme, a gente falou de região metropolitana, nós falamos de outras até cidades, né, Guilherme, assim como Catalão, esse master plan realmente chama a atenção.
Vamos falar um pouquinho dessa força do interior. O Marcos trouxe a questão do agro, que aqui sentiu menos em termos de dado de venda. João, você tem dado para falar dessa força do interior? Como é que isso está acontecendo lá na City? Fala um pouquinho para a gente. Então, pessoal, a gente gosta sempre dessa informação para vocês, né, porque vocês estão trabalhando os clientes, né, de várias localidades. Cada cliente que entra na nossa base, a gente avalia de onde que ele veio. E a gente tem hoje vendido para mais de 50 cidades. Então, esse fenômeno, né, Murilo, você morou em São Paulo, tive a oportunidade de morar também, é um fenômeno que a gente vê em São Paulo há muitos anos, que todas as cidades ricas do interior investem na capital. Então, quando as pessoas têm um argumento de que fala que Goiânia tem prédio demais, Goiânia tem obra demais, Goiânia tem lote demais, Goiânia tem muitas quantidades de construção, é porque a pessoa não entende de onde que vem. Então esse argumento de que nossa cidade ela é a capital do nosso centro-norte do Brasil, né, o pessoal do sul do Pará, o pessoal do Mato Grosso do Sul e de todo o nosso interior, ele vem para Goiânia. A logística da cidade é muito importante. E a gente viu isso através de pessoalmente entender o agronegócio. O agronegócio ele não enriquece apenas o agropecuarista. A cadeia é muito grande. Então tem o cara que arruma o trator, o cara que vende fertilizante, o cara que vende a semente. A gente vende também para essas pessoas. Então a cidade dele não está comportando a qualidade de vida que ele busca. Então ele vem para Goiânia para ter estudo melhor para os filhos dele. Então é uma cadeia muito longa e muito completa. Então o que eu sempre peço isso para o pessoal dos corretores, a equipe comercial, que entenda esse cliente. A gente fez plano safra, a gente tenta ajudar que esse cliente entenda como investir com a gente, como comprar apartamento com a gente. E esse cliente, gente, ele tem várias vontades e várias necessidades. Ele tem o ponto de apoio para hospital, para compras, para lazer. Ele tem a necessidade do filho dele morar na cidade. Ele tem uma vontade futura de vir para a cidade, morar em Goiânia, dependendo da situação dele. Ele pode morar fim de semana em Goiânia, final de semana e durante a semana na cidade dele. Tem grupos de pessoas que vêm trabalhar aqui na área médica, área de saúde, que bombou nos últimos anos. Então, gente, o interior, ele enriqueceu. Então, acho que esse é o grande recado que eu tenho que dar para vocês. O pecuarista, o lavorista, a gente sabe, até por estar nesse setor, a gente viu regiões valorizando 5 vezes o preço da terra. Então, o que esse cara faz? Ele vende essa terra e investe. Então, a gente vê esse ciclo de muita gente comprando, mas muita gente vendendo também. Então, esse dinheiro é um dinheiro novo, né? No último crescimento do mercado de 2007 a 2012, não existia esse dinheiro. Então, esse incremento de clientes novos na base de potenciais clientes para vocês é o que nos anima cada vez mais a acreditar no tamanho desse nosso mercado aqui em Goiânia. Boa, fala, Marcos. Até completando com números em si, isso que o João muito bem colocou, a gente teve o lançamento aí, colocar nos últimos 2 meses, de 2 produtos para investidor. E a gente também acompanha quem comprou, por que comprou, a gente tem uma equipe de inteligência focada nisso. Então, assim, no Blend, que é um produto que vocês conhecem, no Metropolitan Bueno, 30% dos compradores que compraram para investimento estava fora da região metropolitana. Então, realmente, assim, além de comprar imóveis para trazer o filho, ponto de apoio para a saúde, educação, até fármaco também, que nos tornamos referência em si, ele, na hora de investir, ele olha para a capital, e isso muitas vezes região norte também, investe aqui, porque acredita aqui. Então, assim, é um dado muito relevante para vocês utilizarem também, e não só prospectar clientes em Goiânia, porque realmente está vindo dinheiro de fora para a cidade. 1/3. A cada uma venda, 1/3. E às vezes o produto imobiliário da cidade dele é até mais caro do que Goiânia. Muitas cidades do interior têm metro quadrado elevado. Então a pessoa tem um custo de vida baixo na cidade dele. Ele tem um dinheiro para investir, investe aqui na capital. Só completar com o exemplo de Brasília, né? A política mudou, é bom, é ruim. Esse fato da política ter mudado gera um movimento em Brasília que a gente está atuando lá absurdo, porque sai uma turma e entra outra. Então o cara vende, ele veio na aposta política do candidato que estava, o cara perdeu, aí ele volta para a cidade dele. Então, assim,
essa questão de entender a dinâmica da cidade, entender, conversar com o cara do agro, conversar com o cara da indústria, né? Outro ponto também que o plano diretor trouxe, né? A possibilidade de ampliação dos nossos distritos industriais ao longo das rodovias, estava completamente travado, né? A GR está fazendo lá em Senador porque Goiânia estava travado. Então eu acho que tem uma dinâmica de negócio que agora, óbvio, de novo, tem algumas legislações ainda para terminar de ser aprovadas, mas eu acho que num espaço curto de prazo aí, tem uma questão econômica também, que Goiânia já é hub, né? Já está no centro do país, está aqui Hidrolândia, esse mundo de galpão de logística aqui, está em Hidrolândia porque Goiânia estava travada. Então, com o plano agora, tem uma tendência de que mais coisa venha para dentro da cidade. Boa, boa. Gente, vamos então para os nossos dois últimos pontos aqui macro. Nele, a gente acompanhou, né, como a gente falou assim, a Incol, depois a IBM como referência, né, em expansão, em crescimento. A Opus sem dúvida marca, né, o mercado goiano como uma empresa que construiu uma marca, né, essa força do branding muito forte. Como é que você vê isso olhando para o futuro do mercado imobiliário, né? Que nível que isso tem de força? A gente vai pegar no outro lado lá, no MRV, no segmento, né, Minha Casa Minha Vida, que também é uma marca para o público que ela vai atingir. Você focou nisso muito antes e tem muita exposição assim. O que você tem que falar para a gente sobre essa linha de branding? Como é que isso vai continuar impactando o segmento? Bem, a lógica do mercado imobiliário é que as empresas investiam na marca do produto, né? Às vezes você vê anúncios que só tinham o nome do produto, não sequer tinha incorporadora, né? E o produto tem vida curta, né? Você começa, lança, entrega, morreu, e aí a empresa nunca tinha posicionamento, né? E eu, como tive a oportunidade de criar uma empresa do zero, né, e já com bom conhecimento que tinha, né, posso falar que tive uma ótima escola, trabalhei durante 14 anos na IBM, uma empresa muito organizada, e também tinha um cuidado muito grande com a marca, né, tenho um cuidado, né, então pensei nisso, assim, como posicionar a empresa desde o começo com um foco muito bem definido e entregar esses valores para o cliente, né? Então a empresa ela tem que ser uma coisa, tem que falar e principalmente tem que fazer, entregar isso para o cliente. Então a gente escolheu alguns atributos, né, como localizações diferenciadas, trabalhar no segmento de alto padrão, ter produtos com design muito original, plantas inovadoras e entregar isso para o cliente. E porque o cliente ele é muito mais fiel ao produto do que à marca, né? Se tiver dois produtos iguais, duas incorporadoras, eu critério de desempate acho que é a marca, mas o cliente compra o produto, né? O segundo atributo, segunda escolha dele é a marca. Então a gente tem ao mesmo tempo um cuidado muito grande no posicionamento da marca, escolhendo muito bem os produtos, o que fazer, aonde fazer, mas principalmente um cuidado com o produto, porque o produto que ele é desejado, ele acaba transferindo o prestígio para a marca, e eu acho que essa construção é de longo prazo, né? Você pode até começar com a marca do zero hoje, colocar um caminhão de dinheiro e um ano você vai ter uma marca aí top of mind do pop list, só que se você não entrega isso, né, vai ter um voo curto. Então esse é um trabalho de construção, a gente está vendo aqui várias empresas muito bem representadas que têm um cuidado grande com a marca, todas têm um prestígio muito grande, que também tem feito esse trabalho, né, que eu acho que foi a lógica que mudou no mercado imobiliário, né? As empresas pararam de investir na marca do produto e passaram a investir na sua própria marca. Show de bola. Indo para o último ponto aqui, fazendo até uma ponta com a gente está lá, né, em São Paulo com a Gluck, né, validando o nosso modelo de negócio, e lá a gente é de fora, né? A gente é de fora, a gente não é daqui, né? E João, vocês têm uma linha, né, de raciocínio de ter os daqui e ter os de fora, e não só vocês da City, mas os projetos paisagísticos são a grande maioria de profissionais de fora, e a gente assina eles falando isso. A gente tem nomes, né? World Trade Center, agora o Pininfarina e assim por diante, né? O Arthur Casas. Como é que vocês lidam com essa dinâmica de ser de fora, ser daqui, essas assinaturas? A gente vê, tem outra demanda que daqui tem muito valor. Então a FGR é daqui, né? É daqui, é minha, eu faço parte, é Goiânia, eu fui na casa do meu tio lá e eu gosto que é daqui. Se vier algum Alphaville,
já não sei se é. Então essa dinâmica de lá de fora e daqui é uma dinâmica interessante. Como é que você enxerga isso lá na CIT? Como é que você vê isso no mercado também sobre isso? Não, isso é muito interessante, porque a gente acaba espelhando em mercados maiores e mais avançados que o nosso, né? Começou, na minha opinião, em Miami, né? Quando trouxe Porsche Design, Armani, Missoni, as marcas Bentley, Aston Martin, eles foram para Miami, até porque é uma cidade de muita riqueza, né? Conseguiu passar a Califórnia como o estado com a maior riqueza dos Estados Unidos, e depois, naturalmente, todo mundo do mercado brasileiro acabou seguindo essa linha, porque a gente espelha nos mercados que dão certo. Deu certo lá, vamos acabar usando o que deu certo. E aí o pessoal de São Paulo, Porto Alegre, Balneário Camboriú começaram a trazer marcas, porque lá tem um metro quadrado com preço mais folgado, né? 40 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil. Estava esse fim de semana em São Paulo, alguns produtos específicos nesse padrão. Aí, qual foi o desafio, né? Nós temos arquitetos excelentes, né, que fazem projetos para todos nós. Nós temos decoradores, nós temos o nível de profissional goiano é muito relevante, né? Não é à toa que as nossas empresas são, a gente defende muito bem o nosso mercado nacionalmente, porque realmente a gente tem um desafio muito grande por essa competitividade, então a gente está sempre melhorando e evoluindo. Mas a gente, como o Vitor, né, que é nosso sócio arquiteto, ele consegue trazer esse profissional de fora, porque se eu não tivesse uma estrutura interna de uns 20 arquitetos e que eu aproveitasse toda essa mão de obra e conhecimento interno que eu tenho hoje, né, dentro da CIT, eu não conseguiria trazer os profissionais, né? Tem Arthur Casas do Epic, tem a Patrícia Anastasiado do Legacy e agora o Penifarino, porque a gente tem que absorver grande parte do trabalho. A gente faz 75% do trabalho, eles entram com conceito, entram com todo o know-how, entram com tudo isso, e a gente acredita que é excelente, porque a cidade tem produtos diferentes, né, e acaba elevando o preço, elevando algumas coisas, mas ao mesmo tempo tem desafios de construção, né? A gente vê o que nós estamos passando para obras mais simples, imagina em obras mais complexas. Então é um desafio grande. Nós estamos agora na reta final da entrega do Epic. É desafiador, né? Então tem hora que a gente fala que é o caminho mais difícil, mas eu acredito que isso vai fazer com que a cidade entenda algumas coisas importantes, né? Que o produto da cidade é muito rico, né? Por exemplo, o Denner comentou das cidades de capital do interior igual o Rio Verde. Rio Verde, o metro quadrado é mais caro que aqui. Então, se a gente não traz esses tipos de produto para poder inverter essa situação, fica ruim para nós. Como que a capital é mais barata? Então, assim, é um desafio. Estamos aí caminhando, né, nesses produtos e continuamos animados aí para ver o que vira. Ótimo, acelerando. Pessoal, quer complementar alguma coisa, fechar alguma coisa, alguma última fala? Podemos encerrar? Só Sim. complementando o que o João falou aqui, eu acho que esse tipo de iniciativa também puxa o mercado nosso para cima, né? E a gente acorda com o preço em outro patamar. Vamos pegar um comparativo aqui simples na área de saúde, né? Nós veio para cá o Hospital Einstein. Toda a rede de saúde de Goiânia melhorou depois que o Einstein veio para cá, né? Porque as referências elas acabam sendo niveladas por cima. Então eu acho que quanto mais o mercado evoluir, quanto melhores produtos o mercado tiver, mais preço a gente vai ter, e com mais preço a gente acaba também tendo um pouco mais de margem para poder trabalhar, né? Porque a gente vê, às vezes a empresa trabalhar só competindo por preço, é uma empresa que tem vida curta, né? A gente vê agora, se a gente tem uma mínima margem de venda no mercado como esse, que cobra só 10% acima do custo previsto, vai tirar de onde? Né? Então, até uma dica para vocês, quando vocês verem alguém torrando o preço, né, vocês podem olhar ao cliente, olha, isso não se sustenta, né? Será que esse sujeito vai dar conta de entregar ou vai ter condição de cumprir com isso? A gente vê muito aí hoje cooperativas, preços milagrosos que no mercado começo não existe, né, gente? O mercado a gente tem que nivelar por cima. Bem pontuado, né? Vai lá, o Marcos subiu. Vai lá, Marcos. Só reforçando também, assim, a gente depende muito de vocês para isso, né? Então, assim, eu acho que todo mundo, todas as empresas que estão colocando aqui, com certeza a gente está disposto a nivelar para cima, ou seja, produtos melhorados em todos os segmentos, realmente entregar tanto em tecnologia como em produto mesmo, mas é papel de vocês vender isso.
Então, realmente, valorizar esses produtos, porque o que depender da gente, produto bom, vai ter. Então, e dependemos de vocês para vender, né? O Bruno, depois o Guilherme, vai lá. Só encerrar, né? Agradecer. Acho que o Guilherme tem um complemento dele. Quer falar, Guilherme? Não, eu queria até 5 minutinhos para contar um acontecido comigo essa semana, nessa linha, né? Como nós passamos por esse estresse de plano diretor, e eu falo de estresse porque foi o primeiro plano diretor, né, Adão? Que foi restritivo. Goiânia só teve plano diretor expansivo. Esse foi restritivo para corrigir algumas questões em que a cidade estava demandando, vamos dizer assim, para não aprofundar. Mas nesse movimento aconteceu que várias pessoas com áreas pensando em perder agiram para aprovar projeto. Então eu fui procurado para me oferecer um projeto ali perto da Fêmea, né, que pessoas sócias se juntaram para fazer um projeto. Bom, vou juntar e vou fazer um projeto. Gente, não tem cabimento o que o pessoal fez. Então, assim, existe muita coisa que tem que ser separado do joio do trigo, né? E eu acho que a gente vai ver muito disso aí nesses próximos 2 anos. Maravilha, Guilherme. Vai lá, Bruno. Pessoal, primeiro assim, vocês estão na maior imobiliária, vocês estão na melhor imobiliária de Goiás. Vocês são viciados em treinamento. Acho que o grande recado que a gente pode dar aqui como lado de cada incorporadores, que é que não faltará esforço para que a gente traga os melhores produtos para o mercado, não faltará esforço que a gente dê as melhores condições para que vocês possam vender. Então, leia, desliga um pouco a televisão, esquece um pouco um monte de notícia ruim, ignora aquele colega que fala que está ruim, foca no resultado, porque eu tenho certeza absoluta que daqui a um ano, no próximo Summit, 2023 vai ter sido melhor do que 2022. Uhul! Gente, de pé! Que momento espetacular, Hanna! Olha, obrigado, salve de palmas para vocês. Agradecer esse presente, né, pessoal? Que momento, né, Willis? Muito obrigado, obrigado mesmo. Espetacular, viu? Pessoal, agora intervalo então, para revolucionar o mercado imobiliário, não para ficar estômago vazio, né?